Uma das maiores diferenças entre o sono REM das distintas espécies de vertebrados é a sua duração. Enquanto répteis e aves apresentam ciclos curtos de sono, com episódios de sono REM com poucos segundos de duração, nos mamíferos, um único episódio de sono REM frequentemente persiste por dezenas de minutos, podendo chegar a mais de 1 hora em certas espécies. De modo geral, a quantidade de sono REM é inversamente proporcional ao peso do corpo, de forma que animais pequenos tendem a ter mais sono REM. Entretanto, se o efeito do peso corporal é descontado da análise, aparece uma robusta correlação com o grau de imaturidade do corpo no momento do nascimento. Animais bastante amadurecidos no momento do nascimento, como preás, ovelhas e girafas, que pouco depois de nascer já mostram bastante autonomia, se caracterizam por apresentar pequenas quantidades de sono REM, cerca de 1 hora por dia no total. Por outro lado, mamíferos bastante imaturos ao nascer, como o ser humano e o ornitorrinco, apresentam enormes quantidades de sono REM, sobretudo no início da vida. Um bebê humano não consegue se alimentar, locomover, defender ou limpar. Um bebê ornitorrinco não faz nada disso, nem regula a própria temperatura, sem o contato com a mãe. Curiosamente, ambos passam cerca de 8 horas diárias em sono REM. Em mamíferos recém-nascidos que ainda não abriram os olhos, os altos níveis de atividade elétrica promovidos pela grande quantidade de sono REM protegem o cérebro da atrofia causada pela ausência de estímulos. O importante papel do sono REM durante o desenvolvimento do embrião e no aprendizado extrauterino se relaciona com seu papel na regulação de genes utilizados pelos neurônios para manter e modificar suas conexões. Em resumo, o sono REM tem um papel central no desenvolvimento do feto e do recém-nascido, especialmente em animais mais imaturos ao nascer, que necessitam de muitas modificações do sistema nervoso até chegar ao estágio adulto. A imaturidade é uma desvantagem no início da vida, pois a fragilidade neonatal exige constantes cuidados parentais. Entretanto, essa característica torna-se uma grande vantagem ao longo prazo, quando o indivíduo bem-sucedido, que escapou dos perigos letais na infância e teve a chance de se desenvolver até a idade adulta, cuidado por bons tutores, aprende a otimizar a ocupação de seu nicho ecológico, em decorrência da extensa coleção de memórias e habilidades que adquiriu. Como veremos adiante, o sono REM desempenha um papel crucial na consolidação do aprendizado no longo prazo. O sono REM é vital para quem precisa aprender muito. A adaptação de mamíferos, aves e répteis aos nichos aquáticos e aéreos, bem como as migrações, está associada a profundas alterações dos padrões de sono. Elefantes marinhos migrando entre o Alasca e a Califórnia passam até 8 meses no mar sem poder descansar em terra firme. Durante a migração, esses animais mergulham periodicamente a profundidades que chegam a 300 metros. Em alguns desses mergulhos, param de nadar e se deixam afundar, girando graciosamente, provavelmente dormindo. Esse movimento circular permite que os elefantes marinhos reduzam bastante a velocidade de afundamento rumo ao fundo do Oceano Pacífico. A 13.000 quilômetros dali, nas ilhas Seychelles, experimentos de rastreio de tartarugas marinhas equipadas com gravadores de tempo e profundidade demonstraram a realização de longos mergulhos sem interrupção para respirar,
que chegam a 20 metros de profundidade e 50 minutos de duração. Sensores da abertura entre as mandíbulas revelaram que durante a realização desses mergulhos profundos, cessam os movimentos bucais que bombeiam água, um comportamento necessário à percepção olfativa do ambiente. Os resultados sugerem que as tartarugas marinhas dormem submersas em pleno Oceano Índico. A estratégia de dormir longe da superfície é adaptativa, pois animais nadando perto da superfície têm a silhueta bem visíveis para predadores que venham de baixo. Além disso, a superfície limita as opções de fuga. Por não ser guiada, mas produto do acaso, a evolução frequentemente resulta em soluções bem diferentes para os mesmos problemas. Ao contrário dos elefantes marinhos e tartarugas das Seychelles, cetáceos como baleias e golfinhos não adormecem submersos, mas apresentam sono uniemisférico, ou seja, são capazes de dormir com apenas um hemisfério cerebral de cada vez. Isso permite que se mantenham sempre em movimento, emergindo periodicamente para respirar. A ausência do sono REM nesses animais tem sido interpretada como evidência de que a manutenção de parte do cérebro com altos níveis de atividade elétrica, a ponto de manter a atividade motora continuamente, supre a demanda por sono REM. Para os cetáceos, o sono uniemisférico talvez seja o único modo de dormir, mas nas aves, os episódios de sono uniemisférico estão misturados com episódios biemisféricos que incluem o sono REM. Os altos riscos e custos energéticos envolvidos na migração de longa distância podem levar a adaptações surpreendentes. Pardais de coroa branca, que todo ano migram mais de 4.000 quilômetros do Alasca à Califórnia, apresentam uma redução de quase 70% do sono durante o período migratório, mesmo quando não podem voar por estarem confinados em gaiolas. Intrigantemente, nesse período, eles não apresentam déficits comportamentais típicos da privação de sono. Programados genética e hormonalmente para realizar sua impressionante migração de longo curso a cada ano, os pardais de coroa branca simplesmente perdem o sono nessa época e não parecem sentir nenhuma falta. Foi sugerido há décadas que o sono uniemisférico poderia explicar voos sem interrupção por dias e até semanas. Em 2016, uma equipe liderada pelo etólogo Niels Rattenborg, do Instituto Max Planck de Ornitologia, publicou a primeira demonstração de sono uniemisférico durante o voo. Em colaboração com pesquisadores do Instituto Federal Suíço de Tecnologia e da Universidade de Zurique, Rattenborg implantou pequenos dispositivos eletrônicos no crânio de fragatas, aves marinhas que fazem ninhos nas Ilhas Galápagos. Os dispositivos miniaturizados registravam movimentos da cabeça, mas também as ondas cerebrais produzidas pela atividade elétrica abaixo do crânio, chamadas ondas eletroencefalográficas, EEG. As fragatas têm a maior superfície de asa por unidade de peso encontrada em pássaros, sendo capazes de voar por semanas sobre o oceano sem pousar em nenhum momento. Quando os pesquisadores recuperaram os dispositivos e analisaram os dados, verificaram que em 10 dias as fragatas tinham voado mais de 3.000 quilômetros sem pousar, alternando longos períodos de vigília com curtos períodos de sono. Durante o dia, as fragatas permaneceram despertas em atividade de forrogeamento, mas após o pôr do sol, começaram a voar mais alto,
entrando em um sono uniemisférico por vários minutos, circulando nas correntes de ar ascendentes e mantendo um olho aberto voltado para a direção do voo. Além da necessidade de manter o movimento, o sono uniemisférico parece estar ligado à manutenção de altos níveis de alerta, capazes de diminuir o risco de predação. Para investigar esse fenômeno, um trio de pesquisadores liderados por Rattenborg registrou ondas cerebrais durante o sono em grupos de 4 patos simultaneamente, alinhando os animais lado a lado, de modo que os dois ao centro estivessem numa posição mais segura, flanqueada por vizinhos, enquanto os das bordas se encontrassem com apenas um lado guarnecido e, portanto, mais inseguros. Os resultados mostraram um aumento substancial na quantidade de sono uniemisférico dos animais próximos às bordas, potencialmente mais expostos à predação. O olho aberto em cada episódio de sono tendeu a ser voltado para o lado desguarnecido. Os animais mantidos no centro mostraram sono normal em ambos os hemisférios cerebrais. Os altos níveis de predação na África subsaariana e os longos percursos migratórios também impõem duras restrições ao sono dos mamíferos das savanas africanas. A pena por dormir em excesso é perder a prole ou a própria vida. A instalação de actímetros, pequenos dispositivos capazes de registrar movimentos continuamente nas trombas de elefantes, permitiu a etólogos sul-africanos comprovar que esses animais dormem em pé, protegendo ativamente os filhotes ao longo da noite. Os elefantes adultos chegam a dormir apenas 2 horas por noite, em episódios fragmentados. Entre babuínos, animais socialmente dominantes mostram-se mais alertas e com menos episódios de sono relaxado, o que sugere que o sono é reduzido pelo estresse social. Os relatos de que na Antiguidade e na Idade Média o sono humano ocorria em 2 períodos noturnos consecutivos convergem com a observação do mesmo fenômeno em populações agrícolas desprovidas de luz elétrica. Seria diferente em grupos de caçadores-coletores? A fim de investigar essa questão, pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, equiparam caçadores-coletores da Tanzânia, Namíbia e Bolívia com actímetros. Para surpresa dos experimentadores, verificou-se que o sono dessas populações ocorreu num único período noturno, com duração muito semelhante ao que acontece em adultos nas grandes metrópoles industriais do mundo. Entretanto, outro estudo com caçadores-coletores da Tanzânia mostrou que dificilmente todos os adultos do grupo dormem ao mesmo tempo. Enquanto os mais velhos se deitam e despertam mais cedo, os mais novos dormem e acordam mais tarde. Em consequência, a qualquer momento, pelo menos 1/3 do grupo está desperto. Como os mais velhos tendem a dormir menos, o estudo sugere que os avós e avós ancestrais desempenharam um papel crucial na manutenção da vigília noturna, necessária para diminuir o risco de predação. O sono mais curto, superficial e flexível dos caçadores-coletores facilita a sintonia fina com as mudanças ambientais, tanto os riscos quanto oportunidades. Não batem ponto na firma, nem têm hora marcada com o arado, mas precisam estar muito atentos às arritmias da natureza. Quando os primeiros hominídeos se espalharam pela África há milhões de anos, estavam tão bem equipados para dormir e sonhar quanto qualquer outro mamífero. Sonhos de caçadas e fugas perigosas que nossos ancestrais levaram para fora do continente africano múltiplas vezes, através de migrações sucessivas até um bando de cerca de 1.000 pessoas ultrapassar a África Oriental há cerca de 70.000 anos e disseminar seus descendentes nos milênios seguintes pela Ásia, Oceania,
Europa e, por fim, América. Essa longa caminhada por todo o planeta aos poucos nos afastou do mundo natural rumo ao mundo da cultura, mudando o modo como dormimos e criando um espaço onírico repleto de símbolos para designar todos os seres e coisas, inclusive as inventadas. Para compreender essa passagem, precisaremos entender a bioquímica que governa o delírio.